hoje, terça-feira, tem o nosso quadro Direito em Pauta. Nós vamos falar sobre os direitos de vizinhança. Como fica o relacionamento de vizinhos nos condomínios e bairros? Vaga no estacionamento, construção de muros, sons altos, são outras aí, algumas das reclamações mais frequentes entre moradores. O direito de vizinhança é uma das formas de restrição ou limitação ao direito de propriedade, e está fundamentada na lealdade e boa-fé nas regras de convivência social, com o fim de possibilitar uma harmônica consistência social. E começa agora o nosso quadro Direito em Pauta. Alberto, hoje a gente tem um tema que muita gente tem dúvida e gera muito conflitos, né? Sim, a questão da vizinhança, que todos nós temos vizinho. É interessante que muita gente confia, o vizinho é aquele que mora ao lado. Nem sempre, às vezes mora um pouco mais distante. Então esse direito não é apenas daquele que faz fronteira ali, casa coladinha em casa, né? E esse coladinho aqui, depende da área da cidade, de fato coladinha. Quem mora no centro, Aparecida, Glória, sabe aquela da colonização, então as casas eram geminada, então eram muito próximas, até o cheiro daquelas casas são similares, porque nós temos a questão da umidade da nossa área, aqui, nossa região, aqui do Amazonas. Então, até isso influencia no que seria essa vizinhança. Vamos entender um pouquinho mais a respeito deste assunto? Nosso quadro aqui é a primeira pergunta e diz exatamente isso. O que diz a lei sobre quem é o nosso vizinho? Então, a gente pensa que o vizinho é quem mora do lado, do outro, ou até mesmo atrás, mas não é isso, é o bairro como um todo, a comunidade como um todo. Depende muito da área, mas pode ser aquele próximo, né? E aí depende da questão do condomínio, a regra do condomínio é diferente, embora o condomínio não seja soberano, ele tem sua autonomia, né? Então o condomínio tem a sua regra. Mas aquele que não mora em condomínio, não é só em relação à casa, né? Mas também a área rural, nós também temos a questão da indústria, que é importantíssimo, até para aquilo que afeta, porque dependendo de quem compra a casa do lado, ou próximo à minha casa, pode valorizar ou depreciar o valor do imóvel, ou seja, do meu imóvel. Então a gente tem que ficar de olho. Vamos para o próximo tópico. Quais são os 3 direitos básicos do vizinho? Pois é, interessante do vizinho é que tem que ter respeito, né? É aquele direito social. E hoje os jovens já têm nascido, Manaus está tendo esse fenômeno da verticalização. Então, muita criança já tem nascido e crescido em apartamentos, ou seja, em condomínios, sejam eles verticais ou horizontais. Mas nós temos aquela turma que ainda está saindo da casa, né? Saindo da casa e migrando para o apartamento. Então, esses direitos é o respeito, né? A pessoa trabalha o dia todo, ela quer dormir. Poxa, mas aí até às 22 horas eu posso fazer barulho? Imagina o cidadão que trabalha à noite. Então ele chega para dormir durante o dia. Então, aquilo comumente chamado de o barulho pode até às 22 horas ou até às 23 horas, isso não é verdade. Né? Porque nem todos dormem apenas após as 22 ou as 23 horas. Tem pessoas que dormem durante o dia. Então, tem direito ao descanso, tem direito ao respeito, e aí esse direito chega nos animais, chega no som do carro, entra na garagem, ou então meu vizinho, ao fim de semana, não mora em condomínio, mora na rua, mas ele para o carro, coloca aquela torre de som e bom, ouve música. Então, não é só o volume, mas também o período que esse ruído está me atrapalhando. Então, o direito de vizinhança, os direitos são esses, é o direito do cidadão, só que nós não falamos apenas do cidadão, nós falamos do imóvel. Então, não é só o proprietário do imóvel, mas é quem está sob a posse desse imóvel. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Estacionar na vaga de outro morador, em caso de condomínio. Em condomínio, né? Mas sai fora de condomínio. Fora de condomínio, regra do Código de Trânsito Nacional. Então, parou na frente da garagem, eu quero entrar, não consigo. Aí Manaus Trans, no caso de Manaus, ele procura o órgão de trânsito da sociedade, deve, além de autuar, ou seja, multar, também tirar aquele veículo, leva para o parqueamento. Agora, quem mora em condomínio? O condomínio, cada condomínio tem a sua regra. Mas a grande maioria dos condomínios do Brasil, hoje, para na vaga do vizinho, primeiro, normalmente tem advertência. Mas chamou, não tirou, porque eu posso chamar, imagina, você não chega, às vezes, fim de semana muito cansado, às vezes, ingeriu bebida alcoólica, aí para o carro, já não está certo, mas para o carro na vaga de um outro vizinho e deixa lá. Aí imagina se a torre inteira, olha só, está na vaga dele, mas muitas vezes está até fora da vaga, então regra é o mesmo, fora da vaga, mas atrapalha a passagem. A torre inteira quer sair domingo de manhã para ir à missa, para ir ao mercado, para passear, para ir ao sítio, e não consegue porque o carro está obstruindo. Mesma coisa a vaga. A vaga, a situação ela é de um morador. Então, o proprietário da vaga, porque aquela vaga faz parte do imóvel daquela pessoa, então é a fração dele. Então, o condomínio é um domínio comum, um domínio de todos, mas a vaga é de um.
embora esse um deva respeitar as regras gerais. Ele não pode fazer uma casa, né, ou uma sala na vaga se o condomínio, estrutura condominial, assim não o permitir. Então, o que pode ser feito? Chamar o síndico, comunicar para que possa ser notificado ou multado. Vamos para o próximo tópico. É permitido estacionar caminhões, ônibus ou micro-ônibus na rua? Isso acontece comigo, sim, viu? Isso é um problema. E acontece, mas tem uma lei do Senado, né? Ela regulamenta isso. Então, pode parar em praças, pode parar em ruas também. Só que, olha só, nós estamos falando daquele parar e não atrapalhar o fluxo. Não utilizar a via pública como se fosse minha garagem. Eu comprar vários caminhões, ou vários ônibus, ou micro-ônibus, e paro atrapalhando o fluxo. Porque quando eu passo a atrapalhar o fluxo, eu estou prejudicando o outro. Então, nesse caso, não pode. Não é permitido. Então, se eu quero, sobretudo, nós estamos falando de pessoas que têm vários veículos. E nem sempre é pessoa física, ou seja, por empresa. Então, agrava a situação, porque a empresa, ela tem que sim ter um espaço para guardar os seus veículos. Então, vamos para o próximo tópico. Som alto que ultrapassa o horário permitido. A gente falou até... Sim, até falando de horário há pouco, né? Que horário, né? Esse horário não se limita às 22 horas ou às 23 horas. O horário é qualquer horário. Esse som, e outra coisa, o som não é só um som muito alto. Aquele som que pode até não estar tão alto, mas ele está intermitente. Imagina 3, 4 horas ouvindo determinada música. E aí, não só música. Imagina um barulho excessivo que não seja necessariamente música. Falou em som, mas pode ser um som que... Um som de pessoas, crianças gritando demais, um barulho excedente. Então, chega a prejudicar. Então, pode causar problema de saúde para a pessoa, estresse, questão emocional. Então, nós precisamos respeitar o outro. Essa é a regra geral. Então vamos para o próximo tópico. O condomínio pode proibir o visitante de usufruir a área de lazer? O condomínio tem a sua autonomia, né? Então ele pode ser votado ali que, por exemplo, a piscina só para moradores. Ou cada morador pode levar no máximo 2 convidados ou 4 convidados. Ou a churrasqueira, ela não pode ser usada por convidados, ou ela pode ser usada até 10 convidados. Passando de 10, vai ter que alugar o salão de festas e paga. Isso pode? Pode. Como falei no início, o condomínio, embora não tenha soberania, que é só o Brasil, mas ele tem sua autonomia para decidir, regulamentar, porque a regra não é do síndico. A regra tem que ser em assembleia. Não é só dizer que, imagina, o síndico mudou a regra. O síndico não tem poder para isso. O síndico apenas fiscaliza a regra que foi criada em assembleia pelos moradores ou pelos proprietários ou moradores daquele condomínio. Bom, Humberto, nosso tempo é curto, pena, né? Que tem muitas dúvidas ainda para a gente falar a respeito deste assunto, mas fica para a próxima, até semana que vem. Sim, até semana que vem, se Deus quiser. E olha, um recadinho, respeite o próximo. Essa é a regra geral, seja em condomínio ou fora de condomínio. Muito obrigada. E para você de casa, veja a seguir aqui no Jornal da Amazônia. Pesquisa revela que o setor alimentício é um dos mais promissores para este ano. Não saia daí, nós voltamos em instantes.